Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos criar um serviço em REST com Java que vai produzir e consumir de objetos complexos no Java, como uma classe pessoa, né, que será usada neste exemplo. Bem, o primeiro passo é criar o projeto web, né, que vai conter o serviço. Para isso, vamos ao menu Arquivo e na opção Novo Projeto. Vamos selecionar Java Web e Aplicação Web. Vou colocar um nome para a aplicação que eu vou chamar de Serviço Pessoa. Tá? Aqui não preciso marcar para usar a pasta dedicada para as bibliotecas. E vou usar o servidor Payara Server. Vou na opção Próximo. Tá? E aqui finalizo. Como estou utilizando a última versão do Payara, né, aqui eu vou adicionar uma biblioteca, botão direito do mouse adicionar biblioteca, que é a biblioteca da API Java E7, que vai permitir que eu use ali as coisas relacionadas a JB, como a do serviço, que é stateless, stateful e outras classes que estão disponíveis, né, nesta biblioteca. A primeira coisa que a gente vai criar, então, é a classe que a gente vai utilizar, né, para ser consumida pelo serviço e que vai produzir o resultado do serviço também. Então vamos na opção Novo e Classe Java e vou produzir a classe chamada Pessoa dentro do pacote br.edu.ifsu. Vou colocar no pacote de serviços mesmo. Tá? E a classe Pessoa ela vai ter uma classe bem simples, né, para a gente usar no exemplo. Vai ter um inteiro que é o ID e uma string que é o nome. E daí vamos refatorar, encapsular os campos. Né? E daí eu vou colocar aqui um construtor sem argumentos, tá? E também um construtor que vai receber daí os dois parâmetros, tá? Dois atributos por parâmetro, para inicializar, criar e inicializar objetos do tipo pessoa. Tá feito isso, eu já posso pensar na classe que vai responder pelo serviço em si. Então, com o botão direito do mouse em serviços, vou na opção Novo e Classe Java. E devo dizer que a classe é a classe Serviço Pessoa. Tá? Então, a classe Serviço Pessoa, ela tem que ter uma anotação, né, que essa classe que ela vai ter que ser instanciada automaticamente pelo servidor quando for chamada, né, ocorrer uma chamada em algum dos métodos dela. Tá? E para fazer isso eu tenho que colocar uma anotação @stateless. Tá? Então que basicamente diz que essa classe aqui ela não guarda estado conversacional, né, entre o cliente e o servidor, e daí o Java EE vai instanciar ela para nós. Eu também tenho que dizer que tipo de resultado, tá, que eu vou produzir aqui, ó, vou colocar uma anotação do Java WSRS, né, o JAX-RS, dizendo que então eu vou produzir aqui application/json, tá? Então vai ser o resultado então do retorno dos métodos, tá? E daí no caminho assim, ó, que eu vou chamar, vou colocar aqui um @path, tá? Do JAX-RF, que esse aqui vai responder então onde que eu vou chamar, onde eu vou receber a chamada, né, da classe pessoa. Então eu vou acessar o endereço da aplicação, né, dei o contexto ali dos serviços e daí /pessoa, né, para fazer uma chamada. A gente já vai mostrar como é que isso funciona. Tá? E daí eu vou criar aqui um pequeno método, tá? Que é um método público que vai ter um response. Tá? Então esse response seria então uma resposta HTTP, vai ter um código de erro nela e tudo mais, tá? Que eu vou chamar ela de testa pessoa. Ó. Testa pessoa, certo? E daí ela receberia assim, eu receberia então um inteiro que é um ID por parâmetro e uma string que é o nome por parâmetro, que resultaria, né, no caso na criação da pessoa, tá? Então daí o que eu faria aqui? Ó? Vou criar então uma pessoa P recebe new pessoa, tá? E eu já posso receber então o ID e o nome que vieram por parâmetro para instanciar essa pessoa, certo?
eu poderia verificar, né? Eu posso fazer uma verificação, ó, por exemplo, aqui, ó, se, digamos, o ID é menor que zero, né? Ou então, o parâmetro nome, o tamanho dele, for menor ou igual a 2, então o que eu vou testar? Eu vou verificar assim, ó, se o ID for menor que zero e o nome for muito pequeno, eu não quero aceitar aquilo que foi enviado para o servidor. Vou dar uma resposta aqui, vou gerar uma resposta no meu serviço, né, um código HTTP que diz que isso aqui não é aceitável, tá? Então, nesse caso, né, se cair nessas condições, eu retornaria um response, tá? Daí um status, tá? E nesse caso aqui, eu poderia colocar um status do HTTP, tá? Mas eu vou pegar um response, um código de status, tá? E eu vou pegar o status não aceitável, tá? Que vai retornar um erro 406, tá? E daí eu mando fazer um build, tá? Desta resposta. Daí isso aqui retorna para o cliente. E de caso contrário, caso venha tudo certo, daí eu faço um response.ok, tá? Que devo passar aquele objeto P por parâmetro e mando ele gerar o resultado nessa resposta. Tá, então isso aqui seria a lógica, tá, do meu método que testa a pessoa. E daí o que eu quero fazer aqui? Eu vou dizer que ele vai ser acessível via GET, tá? Via GET. Eu vou produzir também, aqui eu vou colocar essa anotação, né? Que vou dizer que ele vai produzir então application/json, tá? E daí o path dele, @path. Então no @path eu vou dizer então que o path dele, o nome que eu vou chamar vai ser testa pessoa, tá? E daí eu tenho barra, eu vou colocar então que eu vou receber um ID num parâmetro, digamos aqui, barra testa pessoa, daí barra ID vai ser o ID que eu vou informar para o método, e barra, que é entre chaves, o nome que é o outro nome de parâmetro, tá? E daí agora eu tenho que dizer, tá, que esse atributo aqui é um @pathparam, tá? @pathparam. E daí o nome do caso do parâmetro. Esse aqui vai ser então o pathparam ID. E esse outro aqui vai ser um @pathparam do nome, tá? Que daí eu estou dizendo para o JAX-RS, tá? Que ele vai receber na URL lá. Eu vou acessar pessoa, barra testa pessoa, barra, daí o primeiro parâmetro vai ser o ID e o segundo o nome, certo? E daí ele estará respondendo, tá? Além disso, o que eu preciso fazer? Tá? Eu vou, então, clicar aqui ó, com o botão direito, olha só. Na classe ele está dizendo que eu tenho que configurar o REST usando a especificação do Java E6. Vou clicar nessa opção, tá? Que daí ele vai gerar aqui ó, uma classe application config e aqui eu vou mudar, né, para serviços o nome desse carinha aqui. Tá? Bueno, agora nós podemos testar, tá? Nós podemos fazer uma chamada a este método e daí ver se vai funcionar. Vamos limpar e construir, mandar rodar minha aplicação. Vou esperar ela rodar. Tá iniciando aqui um servidor, tem algumas aplicações ali. Tá, então rodou a aplicação. Então o contexto da minha aplicação, tá? Então aqui, o nome então que estou acessando ali é localhost 8080/serviço pessoa. Tá? Daí eu tenho que, como é que eu acesso o serviço? Eu vou vir aqui no application config, contexto serviço é serviço. Daí eu vou colocar aqui no caminho serviços, tá? Daí eu tenho que acessar qual o serviço? O serviço pessoa. Daí eu vou colocar aqui barra pessoa. E qual o método? Barra teste pessoa, barra teste pessoa. O primeiro parâmetro é o ID e o segundo parâmetro é o nome da pessoa. E daí eu vou apertar Enter. Tá? Então ele executou aquele método serviço, né? E daí me respondeu aqui.
ID 1, nome Jorge. Tá? Com isso, né, eu consegui consumir, né, via GET o meu serviço. Tá? E agora eu gostaria, tá, de fazer aqui o consumo, fazer um serviço, tá, que ele não receba alguma requisição no GET. E sim, tá, quero receber daí por post. Tá? Então eu vou criar aqui um método público, tá, que daí esse aqui vai retornar uma pessoa, e eu vou dizer que o nome do método é criar pessoa objeto, tá? Daí a gente vai ver como é que a gente consome isso aqui. E ele recebe por parâmetro uma pessoa objeto, tá? Daí eu vou dizer assim, só vou fazer o seguinte, ó, vou dizer que eu vou só pegar, fazer alguma modificação no objeto aqui, ó. Vou dizer que é meu objeto, tá? O ID dele, eu vou colocar o ID 50. Então ele vai receber qualquer outro ID ali, vou dizer que ele vai receber o ID 50, e daí eu vou retornar, tá, o próprio objeto, tá, modificado. E daí eu vou dizer que ele vai então receber um consumo com post, tá? E daí também ele vai consumir. O que ele vai consumir? Consumes. Então, quando eu enviar para ele, ele também vai receber aqui application e JSON, tá? Ele vai consumir application JSON e vai produzir também application e JSON. Tá? Só que esse aqui, de como que eu faria este teste aqui? Então aqui eu informo, né, na própria requisição, aqui na própria URL eu consigo passar os parâmetros para um método, né? Aqui eu vou copiar um tipo de objeto. Daí para a gente consumir, né, no caso que quando é outro verbo, né, post, put, delete, eu vou usar aqui o postman, tá? Então eu abro o postman, que é um aplicativo para consumir APIs, tá? E aqui eu vou fazer uma requisição. Ó. Vou clicar aqui mesmo. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar o endereço do navegador. Ó, aqui no caso eu vou fazer a mesma requisição que eu fiz ali, ó. Então aqui eu seleciono daí, no caso, o verbo que eu quero fazer, tá? E daí eu vou clicar em send, né? No caso, que daí ele tem o resultado, tá? Eu executei esse serviço aqui, esse endereço, e ele produziu esse resultado. Agora, olha só, eu quero então executar aquele método por post, né? Daí esse método por post aqui, então eu vou pegar, né? Aqui eu vou dizer que eu vou enviar por post, tá? Eu vou pegar então o método pessoa, tá? O serviço aqui, só o URL pessoa, né? No corpo eu vou dizer que vou enviar aqui how, tá? E aqui eu vou enviar um JSON, tá? E daí eu vou selecionar, eu tenho que daí enviar um objeto de JSON completo, então seleciono aqui, ó, no corpo da requisição, eu vou enviar por post, né, how, e o tipo de dado vai ser então JSON, e daí o JSON que eu vou enviar, eu vou fazer um send, tá? No caso aqui, então, ele pegou, né, aqui como eu não coloquei, né, aqui eu vou colocar, poderia colocar um path aqui, ó, arroba path nele, poderia colocar um path cria pessoa, tá? Executo. Só para ele diferenciar o método lá. E daí aqui no post também eu poderia colocar aqui barra pessoa, barra cria pessoa, tá? E daí eu envio tudo isso aqui. Tá? Então o que ele faz? Então assim eu consigo enviar, tá, alguma coisa, né, por post, né, no corpo da minha requisição, né, usando o Postman para testar o meu serviço. Se eu quisesse enviar, né, qualquer outro dos verbos, né, o delete ou então o put, né, eu só mudaria aqui o verbo que eu vou utilizar, né, daí coloco no corpo da requisição, né, o tipo de dado que o serviço pede. Nesse caso aqui ele está pedindo uma pessoa no formato JSON, né, e no endereço que ele precisava. Tá? Então assim a gente consegue, né,
fazer um testezinho de um serviço, né, utilizando tanto o GET como o POST. Tá? Pessoal, então obrigado pela atenção, né? Criamos essa primeira aula de como produzir um serviço, né, utilizando objetos complexos.